Muito bem, meu amigo Paulo Martini. Vamos agora sair da Netflix e ir para a Disney. Saída do Bob Iger, a visão de futuro de Bob Chapek e o que esperar para a Disney e além. O ex-CEO Bob Iger, em sua primeira entrevista após ter oficialmente saído da Disney, declarou acreditar que o número de espectadores nas salas de cinema nunca mais voltarão aos números pré-pandemia. E o Bob Chapek, o atual CEO, ele falou sobre os 3 pilares que garantirão o sucesso da Casa do Mickey pelos próximos anos e em seus primeiros movimentos longe da sombra de Iger, né? Bom, a gente já tem aqui um histórico para falar sobre os movimentos da Disney, né, da parte gerencial e a troca aí de guarda do Bob Iger, que não tem como não falar dos grandes feitos dele para tornar uma gigante ainda maior, né, uma monstruosidade, né, como corporação de mídia e tecnologia também, né, com o caso aí do Disney Plus e de outras tecnologias aí também aplicados aos parques, que é o caso também do Disney Plus. Temos algumas coisas aí de bastidores também que vai levar ainda algum tempo para a gente interpretar, né, até do que explica a saída do Bob Iger da forma como foi feita, né? A gente já especulou aqui um pouco ao longo de 2021. Inclusive, é engraçado a gente acompanhar as entrevistas do Bob Iger, porque ele dá uma série de alertas para o sucessor, né? Por exemplo, sobre o cuidado com o uso exagerado dos dados para decidir certas ações, certas estratégias, né? Sendo que o próprio Iger, né, a própria estratégia do Iger, ela foi muito em cima dos dados, né? E é engraçado que o Iger, ele parece ter um cuidado muito grande com certos temas, o caso agora, por exemplo, da China, que tem uma grande preocupação, que ele também alerta o sucessor, quando, quando ele foi o responsável por essa expansão, né, dos parques e das produções também voltadas para a China. Mas, enfim, mas Bob Iger foi um excelente administrador. Ele, no começo, ele deu uns tropeções, ele era uma espécie de homem de gelo ali, ele teve os chamados 3 pilares também, que ele apresentou na época para o mercado, né, para os acionistas também, que eram investir em conteúdo de marca de alta qualidade, né? Então foi pegar justamente aquelas marcas Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, entre outras, e investir em conteúdo de alta qualidade. O segundo pilar foi adotar tecnologia para permitir a criação de conteúdo de alta qualidade e entregar esse conteúdo para alcançar pessoas das maneiras mais relevantes e inovadoras. E terceiro, que foi crescer globalmente, aprofundando a penetração da marca em grandes mercados globais. E aí a gente pode ver principalmente o caso da China, mas também outros mercados importantes da Ásia, o caso da Índia, enfim, aqui na América Latina, que também teve um grande investimento com Disney Plus, enfim, outras coisas. O Bob Chapek, que está agora finalmente assumindo e está sob uma pressão grande, porque no mês de março de 22 vai ter uma votação que vai definir, enfim, o seu futuro, né, a renovação do seu contrato, então está todo mundo de olho nisso. Ele apresentou também os seus 3 pilares, são pilares, na minha opinião, mais abstratos em relação aos do Iger. O primeiro foi excelência em contar histórias, né, storytelling, que já é uma coisa que a Disney já faz, não sei no que poderia revolucionar nesse pilar. O segundo é inovação, que também é uma coisa que o Iger já vinha fazendo, mas no caso do Chapek ele tá acreditando muito nessa questão aí do metaverso, que ainda é muito pouco explicado ainda qual é a estratégia da Disney para isso. E o terceiro é o foco incessante na audiência, né, no público da Disney, né? E aí muito disso de que, embora o Iger alerte, a gente vê que muitas das estratégias elas estão ligadas ao uso de banco de dados, né? Então, o Disney Plus faz isso, as estratégias de lançamento são baseadas também nisso, nas chamadas, entre aspas, preferências do público. Os parques temáticos também são baseados em banco de dados
pelo Genie Plus para você acessar, para você comprar acesso nas filas, para você reservar a entrada, tudo isso visando um tipo de público específico, inclusive fica a impressão, já fiquei sabendo de amigos que têm contatos lá que a Disney está escolhendo públicos mesmo, incluindo aí estratégias de gourmetização, porque eles estão vendo que pode aumentar o preço que as pessoas vão lá e consomem. É triste falar isso, mas é o que acontece. E para complementar um pouco o que o Paulo falou, justamente essa questão até dos empréstimos, né, que várias dessas grandes empresas fizeram, a Disney fez esses empréstimos eles são normais, né, para a rolagem dos investimentos, né, dos estúdios e também no caso dos parques. A Disney fez um grande investimento, mas Desculpa, Selby, meu oi, microfone estava desligado. fala, Normal. Paulo. Normal. Não, é que assim, falando do empréstimo exatamente, a gente falou sobre isso lá na primeira temporada da animação, quando estava no Exatamente. início da pandemia, que estava falando de cortes e tal, que a gente até falou, eu também foi um dos pontos que eu fiquei meio pé da vida, que fala assim, meu, você está fazendo isso, está pegando um empréstimo gigantesco para comprar, se eu não me engano, na época era para comprar aquela área, terrenos, né, ali perto para a Isso, expansão dos exatamente, parques. exatamente, bem Era só isso que eu lembrado, queria bem lembrado. lembrar. Então, mas você tem esses investimentos, né, por conta da pandemia, né, essa coisa da crise que teve, muita gente foi mandada embora, né, e agora com o mercado aquecido até por conta da demanda, né, que as pessoas querem viajar, estão com fogo na bunda aí para viajar, né? Então há uma demanda Exatamente. represada para isso, né? Então, e eles estão aproveitando para reajustar preço. A gente não sabe se isso é sustentável a longo prazo, é a estratégia deles, da Disney e de outras empresas, como é o caso da Universal, mas só para relativizar esse medo, né, que o mercado fala, né, que você vê, mas emprestou, mas agora os juros estão altos, tal. O que o Bob Chapek, né, que é o novo CEO, ele tá confiando, né, é que há um cálculo, né, uma previsão de que em 2023 os lucros da Disney sejam maiores do que o ápice que teve pré-pandemia. Então, há já um cálculo disso, até por conta de toda uma reforma que eles tiveram de logística também, de otimizaram diversas vagas, e hoje mesmo nos parques você tem uma dificuldade também para contratação de pessoas em várias vagas, então a Disney está reformando como funciona diversos setores, né, no caso dos parques, enfim. Eu acho que a gente vai ver também isso nos estúdios, né? Porque eles viram que também muita gente consegue trabalhar de casa, então haverá também uma otimização de estrutura de trabalho nessa parte, e a tendência é que a Disney ganhe no médio e longo prazo, né? Então, eu acho que é nisso que o Bob Chapek está acreditando, né? Agora, o que a gente fica na dúvida é nessa estratégia de volta ou não para o cinema ao longo de 22. Eu acho que é um erro não lançar as maiores produções da Disney e da Pixar, não lançar no cinema. Eu acho que faz parte de um ritual, eu acho que há público para ir naquela lógica que a gente já discutiu, né, dos grandes filmes atraírem público, né? Eu acho que essas animações têm capacidade para isso, mas até pelos tipos de filmes que eles estão arriscando, né? Eu acho que vai, infelizmente, ou felizmente, dependendo do tipo de produto, cair nessa coisa da pensar a estratégia adequada, né? Se talvez alguns tipos de filmes sejam mais adequados para o streaming e não lançar no cinema e depois no streaming. Mas enfim, eu acho que embora a gente tenha lados muito negativos para falar do Bob Chapek, eu acho que o horizonte financeiro da Disney é positivo para ele. Não sei o que o Paulo tem a comentar sobre, mas eu acho que tá bom para ele assim o horizonte. A gente sabe, né, que o Chapek ele é conhecido por ser um cara bem, vamos dizer assim, durão, forte nessa parte de números. O problema é que, na minha visão, está sendo um pouco do controle, né? Porque eu entendo, essa questão financeira que você está falando, eu concordo contigo. Né? Essa questão, e eu trago exatamente o ponto como é que. Eu não lembro o nome agora do aplicativo Disney novo da Plus. Disney. É o Genie Plus, né? Cara, o cara tá querendo cobrar Fast Pass
15, acho que são $15, eu não sei se já baixou, né? $15 só para eu avançar na fila, sendo que eu não posso fazer isso em tudo, né? Também tem um monte de regras que você precisa cumprir. Cara, até onde vai? Até onde vai esse nível? Por exemplo, a gente sabe, né, que a Disney permite você. Tem algumas coisinhas que eles dão de graça, né? Tipo, você pode pegar bottoms, tem alguns brindes, algumas coisas. Até quando vai isso? Nessa necessidade maluca de se cobrar tudo, sabe? Isso não melhora, isso só encarece, isso só elitiza mais. Que eu sei que nunca foi a proposta, né? Eu acho que tem maneira. Mas aí, Paulo, eu Pode vou falar. revelar aqui uma coisa que eu acho que não é segredo, porque o amigo Carlos Eduardo, do Ponto Orlando, onde eu fui entrevistado, Uhum. ele almoçou com isso anos atrás, né? Com um executivo da Disney que nem está mais lá, né? Mas ele falou assim, a estratégia que a Disney está pensando vai excluir boa parte do público para quem você está falando. Para nós, se Ah, esse público for para a Universal, a gente não nos preocupa, né? Então, a estratégia, aí você vai falar, é uma estratégia que vai dar certo ou não? Está ainda em dúvida, a gente não sabe. Ela está funcionando agora até certo ponto, porque a gente tem uma demanda represada de turismo. Então, muita gente vai viajar esse ano, porque é gente que nos últimos 2 anos, 3 anos não foi. Então, o pessoal vai agora. Agora, existem problemas no Disney Plus que você está falando? Existem. Ele foi criado para resolver um problema porque o FastPass, do jeito que ele funcionava antes, ele trazia grandes distorções, porque eles ofereciam muito espaço nessa fila de FastPass e a fila normal travava. Então, eles criaram esse sistema para cobrar, então você gourmetiza, né, elitiza o sistema, para você ter menos pessoas nesse sistema, nessa fila, e você facilita a outra. Só que o que aconteceu foi o seguinte, muita gente resolveu pagar. Há problemas? Por exemplo, você tem a cobrança que é mais cara para as atrações novas, né? As grandes atrações que você paga mais caro para acessá-las, né? Fora dos $15 que é o acesso básico, né? Eles estão vendo que para algumas atrações não estava funcionando, então voltaram atrás, ou não estão mais cobrando esse extra a mais, ele entra no pacote básico. Então, essa coisa de criar layers, né? Criar camadas para gourmetizar, para que a pessoa pague por uma coisa que por blocos, né, de interesses que essa pessoa tenha. A minha visão é que ela está espalhada na Disney. A gente está falando de parques, mas isso está acontecendo no streaming também, né? A estratégia que a Disney teve para a América Latina foi separar o Disney Plus e o Star Plus, porque eles pensaram o seguinte: eles vão pagar por conteúdos diferentes, por interesses diferentes. Então, família que tem criança vai assistir o Disney Plus ou o Funk da Marvel e do Star Wars, e quem quer conteúdo mais adulto, ou quer ver os Simpsons, ou quer ver futebol, que acho que esse foi o gancho, na verdade, do Star Plus, vai pagar por esse novo serviço. Porém, o que circula já aí na Rádio Corredor, a gente já está vendo, discutindo nos twitters aí de quem está no mercado e está percebendo, é que aparentemente não está funcionando como eles esperavam. Eu não sei se é a percepção do Paulo, mas todo mundo que eu conheço que assina o Star Plus ou ganhou assinatura, ou assinou via um combo promocional, ou pegou aquela promoção de abertura e está pagando menos e tal, mas ela não foi uma assinatura única e espontânea, quer dizer, aquela eu quero assinar esse aqui. Não. Você aproveitou uma promoção da Star Plus com a Globoplay, sei lá, ou com o Mercado Livre, né, ou com alguma dessas empresas, e você acumulou. Então, eu acho que a gente vai ver um movimento, assim como eu ouvi que o Disney Plus ele vai nos próximos meses sofrer ajustes, eu acho que no streaming a gente vai ter ajustes vindo aí, e não será surpresa se o Star Plus no Brasil, na América Latina, acontecer o que acontece na Europa, que é ele virar uma aba dentro do Disney Plus. Você vai pagar um valor X para acessá-lo, mas ele vai estar unificado, que para mim é o que faz sentido, porque aí você vai ter um concordo. serviço com um acervo muito amplificado, que eu acho que o Disney Plus ele tem, e isso
em 2021 talvez seja o maior problema dele, não tem novidade no Disney Plus. Você teve o quê? Teve o Mandalorian, teve o WandaVision e agora teve o Boba Fett. as Mas séries da fora Marvel. isso, então, mas não tem Não mais. tem. Nesse ponto, a Netflix nada de braçada. E a HBO também. A HBO, inclusive, ela tá mais ágil também com o acervo antigo dela. A Disney está atrasada. Então, eu acho que para correr atrás, para seguir a concorrência, eu acho que esse vai ser um grande desafio da gestão Chapek, que é fazer esses ajustes. Que eles querem elitizar, que eles querem otimizar e fazer assim, vamos fazer serviços específicos para diferentes tipos de público. Ok, vamos, mas eu acho que eles estão percebendo que em várias dessas não está funcionando, né? Então eles vão ter que fazer esses ajustes, vão ter que voltar atrás. Então eu acho, a gente está reclamando, fala aqui do Disney Plus, que eu também não gosto do jeito que foi feito o sistema, embora eu entenda por que ele foi criado, e embora muita gente xingue o Chapek, é bom lembrar que é um projeto da era Iger, hein? E passou por ele, é que o Chapek acabou ficando com a imagem aí mais... sofreu uma fritura porque aconteceu na gestão dele, né? Mas esse projeto ele é antigo, já deve ter uns 4 anos que está em desenvolvimento, mas ele você não está está falando esse funcionando. projeto em cobrar, em realmente cobrar por essa Sim, experiência. sim, Tá. já era Isso eu não sabia. calculado. Isso eu não E sabia. tanto é que as concorrentes vão copiar a Disney. A Universal já está pensando em criar um Disney Plus dela, o SeaWorld também. As concorrentes, todas elas vão. Porque as outras já cobravam, né? As outras já tinham serviços Exato. pagos, né? Exato. Você Agora a Disney cobrava uma parte. agora ela criou um sistema e agora a concorrência tende a copiar. Mas eu acho que o grande desafio é os ajustes. Por quê? Porque a gente está tendo uma forte demanda agora. Mas a gente não sabe, depois que passar essa corridona aí de todo mundo querendo viajar, o que vai acontecer com os parques, porque está tudo inflacionado, está tudo pressionado para o alto. Quer dizer, todo mundo está pagando agora, mas e daqui um ano vai ser assim, né? E no streaming é a mesma coisa. Tá todo mundo assistindo tal, mas e quando a HBO Max vier com força total aí? Quando a Amazon Prime vier aí com o Senhor dos Anéis aí com a série nova e outras produções, né? Como que é que o público vai se comportar? Eles vão continuar assinando todas elas ou vão ficar em uma ou duas, né? Então, eu acho que vai ter acomodações importantes aí no caso da Disney em várias frentes, né? Então, eu acho assim, o horizonte é positivo financeiro, mas eu acho que é isso que está preocupando uma série de investidores também. Eles sabem que vai ter um faturamento muito alto, um lucro muito alto aqui, mas eles estão preocupados com a estratégia de longo prazo. Perfeito. Eu ainda acho que essa, como eu te falei, essa do Genie Plus, eu não sabia que era um projeto já da era Iger. É. Eu Mas só não assim, sei se na era Iger eles estavam pensando em cobrar essas atrações, essas grandes atrações à parte, né? Mas essa coisa de você criar pacotes, isso já estava no esquema já do então, planejamento. eu não vejo problema. Isso é uma coisa que eu acho até interessante. Sim. Você vai na Universal, né? Você fala: olha, eu quero realmente pegar o pacote mais caro, onde eu vou ter acesso ao Fast Pass. Ele já é automático do valor. E você vai pagar mais caro. É. Ok. Agora, eu vou pagar o pacote, entrar lá, ficar vendo qual é a fila para pagar 15. Quer dizer, dá essa sensação também um pouco de tipo, cara, os caras estão cobrando. Eu já tô lá dentro. Se eu andar para direita em vez de andar para esquerda, vou me cobrar mais. Não, e está E eu, acontecendo o seguinte: tem gente que está sabe? pagando e a fila paga está mais longa que a outra, né? Está acontecendo isso, né? Não é? Porque é aí que você começa realmente a colocar para dentro gente com mais dinheiro, ali que pode até pagar na hora, dependendo, e pronto. Como é que você. O esquema do Fast Pass era controlar o público. O público já tá lá dentro. Controla esse. Ah, não tem esse processo. Tá bom. Pensa de uma outra maneira. E isso é uma coisa, um fato também. O público dos parques tem aumentado muito. Então, todas as atrações. Então, por exemplo, eu acredito que eles devem estar pensando nisso, porque é o que eu pensaria, mas eu não tenho certeza. Mas, por exemplo, você vai trazer uma montanha-russa do Tron. Cara, qual é o fluxo de pessoas que ele aguenta? Sabe? Por isso que às vezes você também vê montanha-russas, em vez de ter só uma pessoa uma do lado da outra e cadeirinhas, na verdade são 4, 6, às vezes 8 pessoas por fila, Exato. por causa do fluxo. Né? Aí você precisa de, obviamente que isso encarece a atração, porque a estrutura tem que ser muito mais forte para suportar tudo isso, sabe? E manter o mesmo nível de thrill, né, que eles falam, da emoção da atração.
Mas tem que pensar, porque É, por exemplo, até estava discutindo isso com a minha esposa aqui sobre a questão do tamanho do tal do Epic Universe. A gente tá saindo rápido da discussão, mas eu juro que eu vou fechar rapidinho, né? Tudo leva a crer que o Epic Universe vai ser um parque gigantesco. Você tem que andar muito. E você vai precisar de áreas para as pessoas andarem um pouco, pararem, porque você fica o dia sim. inteiro no parque. Isso você precisa de mais terreno, né? Então, óbvio, isso também é pensado. Você tem uma área ali, principalmente a área central, né, do mapa do Epic Universe, é gigantesca. Para você chegar, falar, vou sair daqui, quero ir lá para a parte, se não me engano, do Harry Potter, que é lá no fim, lá na área nova, né? Sim. Cara, você tem que andar pra caramba, sabe? Então você fica, não, ó, faz o seguinte: se você pagar mais $15, ou sabe-se lá quanto, você vai conseguir fazer tal coisa. Eu não sei, parece que daqui a pouco estão cobrando para respirar. E eu falo isso porque a gente sabe que o histórico do Chapek também, para ele subir, eu não vejo uma situação como a Disney colocando, cobrando valor e reduzindo. Não quer dizer que não aconteça, tá? Não quer dizer, como você falou, ainda tá um processo de teste e vai ter muito mais cuidado para falar assim, vamos parar de cobrar uma coisa que as pessoas até já estão acostumadas, sabe? Eu acho Mas eu meio vou te difícil. Mas falar, do na assim. França reduziram, né? Então, Então foi para lá 7, foi para 7, lá acho que estava caiu. 15 euros e foi para 7 euros, alguma coisa assim, né? Lá já caiu. Então, porque você começa a ver que não é sempre assim, mas não foi cortado de vez. E como você mesmo falou, a experiência que está tendo é que meio que está dando certo. Para algumas atrações, eles veem que tem volume, que a galera paga realmente para ir. Sim. Né? Então, realmente, acho que cortar de vez agora nunca mais vai acontecer. Mas dito isso, tem dois pontos assim que eu queria só falar, que é, no caso do Bob Iger, né, ele falando assim, olha, o cinema não vai alcançar os números pré-pandemia. Num curto prazo, com certeza não. 5 anos, eu acho difícil. Né? Agora, com tudo isso que aconteceu, houve, como a gente já falou, consolidação. Muitas salas fecharam e tem empresa que está comendo as salas menores, porque sabe que em algum momento vai estar liberado. Né? Os cinemas vão ser muito mais tomados por blockbusters, porque todo mundo vai Exato. querer o lucro para ontem. Então É o não lucro vai ter mais rápido, né? espaço. Não vai ter mais espaço para filme pequeno, filme médio, né? Brasil e algumas sempre vai ter uma salinha assim, mas não vai. Esse sim vai ser um mercado menor do que tem hoje, né? E, e tem uma coisa também que eu não sei se foi você, Selby, que comentou. Eu posso estar enganado, me corrija se eu estiver errado. Mas eu vi um comentário do tipo assim, lembrando que o Iger falou isso, né? Ele já não está mais na Disney, né? Mas Hum. ele falou isso: olha, o mercado nunca mais voltar e o streaming está crescendo muito. Lembrando que ele não está mais na Disney, mas ele ainda é um acionista, né? Sim. Então ele tem total interesse que o streaming, que é o mercado hoje que mais cresce, ele ganha também. Né? É. Então existe esse interesse. Eu não acho que também ele é uma pessoa que ia jogar só para esse lado, mas vamos pensar que existe. Se o streaming der certo, ele também ganha. Então, É. é a menina dos olhos, né, do momento. Então tem Ele esse vai pessoal. escrever um livro, né? Vamos esperar que diz que É vai o que eu estou escrever um livro esperando. novo, né? Exatamente. Escrever pelo livro dele agora, ver como é que é o livro dele lá, parte 2, né? É, Deveria ter saído da Disney quando eu falei que ia sair. é Aquelas coisas. verdade. Né? E aí, o ponto sobre do Bob Chapek que é sem novidades. O que tem? Storytelling. E, se isso não é pilar, eu acho um Para mim absurdo. foi mais do menos, mais do mesmo. Até a parte que ele fala assim, inovação. Gente, pelo amor de Deus, você tem os Imagineers dentro da empresa. Vocês, teoricamente, são os que puxam o mercado como um todo em questão de qualidade tecnológica. Se não é pelo próprio sistema, pela área de desenvolvimento da Disney, mas você tem a área de desenvolvimento da própria Pixar, né? Falando dessa parte de conteúdo exclusivamente. Né? Vocês estão investindo, vocês são a empresa que realmente tem força para investir novos contadores de história da África. A gente já comentou no ano passado sobre isso. Então, assim, novas atrações para os parques, né, novas O que, experiências em barcos. Se vocês eu, não têm isso como principal já desde sempre, o que vocês estão fazendo? o que Né? eu acho que vai ser para talvez assim, inovação por inovação não tem novidade, mas assim, há uma mudança que eu acho que ela tá ocorrendo justamente agora nesse período de transição para o chip, que é o quê? Esse processo, né, que até eu vi nos Estados Unidos, eles apelidaram de grande disrupção, né, que as pessoas que por conta da pandemia foram demitidas ou saíram e resolveram investir em outros trabalhos e acabaram se empregando em outros estados, né? Eu acho que essa disrupção ela acelerou dentro da Disney uma mudança de geração. Então eu acho que o que a gente vai ver cada vez mais
são projetos tocados por pessoas mais jovens, porque tanto na Walt Disney Imagineering, né, que é a que cria, o departamento que cria as atrações dos parques, e que agora vai ter uma mudança da Califórnia para fora daqui, só a mudança em si ela já cria uma limpeza também, né, na estrutura funcional, né? Mas a gente percebe que tanto nos estúdios de animação, na Disney e na Pixar, quanto nos parques, há uma mudança geracional muito rápida acontecendo nesses últimos meses e ela vai continuar agora no começo de 22. Então, os novos chefes de projeto são pessoas novas, né? Então, é uma coisa para a gente ver. Eu acho que o único ponto nesse pilar da inovação que eu enxergo é essa mudança geracional, porque havia sim, isso é uma verdade, havia uma certa estagnação, uma certa leniência dos mais antigos que estavam ali, que também não, as coisas não estavam andando como deveriam estar, e essa nova geração ela está um pouco mais acelerada com as ideias, então talvez nisso surja uma inovação. Acho que eu fecho por aí. Perfeito. E o único ponto final que ele fala assim, foco na audiência, que é aquele que você comentou sobre Sim. essa ultra dependência em dados. Isso não tem como escapar, acho que a Disney já era assim, tá? Mas, pelo menos, a gente, pela experiência que a gente já leu, né, das coisas que a gente acompanhou com a gestão Iger, né, existia pelo menos esse cuidado, né, de sempre trazer realmente a equipe criativa, tipo, vamos tentar dar mais voz dentro da nossa estrutura, isso é importante, né, dentro da nossa estrutura, então a parte criativa ela vai até um certo limite, mas parece que existia pelo menos um respeito ou uma tentativa de sempre trazer coisas novas, né. Lembrando que os caras são donos da Marvel, que a gente já sabe que tá meio que não... Eles até tentam, mas ainda às vezes eles dão muita rateada de coisa nova, né? Realmente, Sim. você pode falar realmente nova, né? E eu vejo que isso tem um pouco hoje na parte de animação, principalmente dos longas. Pelo menos eles estão tentando com a Pixar, né, e com a própria Disney Animation, eles tentam fazer coisas novas novamente dentro do conceito ali, né? Você Sim. tem algumas regras que você acaba seguindo. Então, obviamente que eles vão acompanhar isso cada vez mais de perto, mas também assim, não é uma novidade, né? Então, assim, Concordo. olha, gente, basicamente o que eu entendo desse posicionamento dele é: olha, vamos manter como tá. O time que tá ganhando não se mexe, sabe? Porque até você pode falar do Disney Plus o quanto você quiser. O Disney Plus veio não sei quantos anos depois que o Netflix e o streaming já tava com um negócio assim, gente, esse é o futuro. E aí veio. Meu, o Disney Plus tem o quê? 2 anos? É. 2 anos. Sabe? Netflix já tem mais de 10, você tem 12, 13, sei lá. Então, não, acho que até mais. Eu acho que até mais, acho que é de 2008, 7, 9, Acho sei que lá. é por aí. Né? Por aí, quer dizer, já tem mais de 10 anos. Né? Então, ok. Eu fico com receio, as poucas coisas que eu tenho do Chapek para fechar. Ele é um cara que talvez ele não tenha essa pegada criativa, mas ao mesmo tempo, como você mesmo falou, quando o Iger chegou, ele também era muito travado, foi um processo nisso daí. Só que tudo Ele bem é que muito. ele pegou a empresa na situação que estava do Eisner, Também né? Então tem isso. E o Chapek está pegando a empresa tipo no melhor sucesso que ela já teve na história, Sim. mesmo com esse caos de pandemia como um todo, sabe? Os lucros da Disney estão ótimos. Não, e para Não pode piorar, reclamar. mas acho que também o que prejudica é que ele é muito mal de comunicação, né? Vamos ver se agora que ele É, é. contratou o Geoffrey Morrell, né, que é um executivo que trabalhou na BP Petroleum, né? Uhum. O cara que resolveu a crise de imagem lá daquele vazamento de petróleo lá no É. Golfo do México. Diz que o cara é um craque, né? Uhum. Então, vamos ver o que ele consegue fazer para melhorar a imagem aí, porque daqui a pouco tem a D23 Expo aí. Como que ele vai anunciar as novidades aí das animações e dos parques e na frente dos fãs, né? Será que vai ter vaia, né? Ele Ele vai já falar que não faltou vai. numa, né? Ele já Ele vai falar que faltou não. na última. Ele falou assim, poxa, gente, hoje eu não posso, que justo hoje eu tenho que levar minha avó na musculação, cara. Aí ele vai falar, não, deixa pra lá. Eu Né? gostei Então, do último evento que ele faltou, que ele ia falar na frente dos fãs, que falou, não pude ir porque era na Flórida, né? Falou, não, tem um evento muito importante na Califórnia, né? Depois descobriram que era o jantar de despedida do Iger, né? Acho que ele foi pedir umas sugestões lá pro Iger. ai, gente, essas histórias que me deixam assim, né? Tudo bem, é só história, a gente não tem certeza, mas, putz, não ajuda. Não ajuda.